Oi, pessoal! Na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre compostagem e mostrar como é fácil produzir um composto orgânico bom e barato para ser usado nos nossos campos e canteiros da Machamba. Em primeiro lugar, temos de saber que o composto orgânico, assim como toda a matéria orgânica, é alimento da microvida do solo e, por isso, um condicionador do solo. Por condicionamento do solo, entendemos a sua capacidade de produzir e manter grumos, tornando-o agregado e, portanto, fisicamente apto a garantir um pleno desenvolvimento das plantas. Existem várias formas de produzir os compostos para serem usados na agricultura natural. Também podem ser empregados vários materiais vegetais, bem como resíduos de determinadas atividades agropecuárias, mas isso vamos discutir com mais detalhe em outra aula. Em Moçambique, nosso composto natural muitas vezes não é mais do que folhas e capins secos. Isso porque, em muitos casos, a disponibilidade de água, inclusive para manter as composteiras úmidas, é muito precária. Dessa forma, acabamos por incorporar ao solo materiais que ainda não foram degradados por micro-organismos, o que pode ser, do ponto de vista da conservação da energia, muito interessante. Numa compostagem convencional, a mistura de resíduos vegetais, muitas vezes acrescidas de resíduos agroindustriais e mesmo agropecuários, sofre um processo de decomposição aeróbica denominado fermentação. Para que este processo microbiológico se desenvolva de forma eficiente, são necessários alguns cuidados, como, por exemplo, o constante revolvimento das leiras de composto para garantir a entrada de ar no interior dessa massa de matéria orgânica. Este revolvimento é importante para evitar a putrefação do composto e a produção de diversas substâncias secundárias, muitas delas tóxicas e indesejáveis para manter nossos solos saudáveis. Além disso, o processo é exotérmico, e isso quer dizer que ele libera grandes quantidades de calor. Assim, o revolvimento das leiras também tem o efeito de manter as temperaturas mais baixas, evitando a morte dos micro-organismos aeróbicos naturais fermentadores. Quanto mais rico nutricionalmente nosso composto for, mais organismo ele irá alimentar. Dessa forma, um número também maior de espécies desses micro-organismos acabará se fixando naturalmente no solo. O composto deve ser feito sempre com espécies vegetais nativas da região. Do contrário, se for obtido a partir de restos de vegetais híbridos, oriundos de regiões de clima completamente diferentes daqueles onde se está trabalhando, dificilmente conseguiremos manter uma população saudável de micro-organismos nativos. Esse é um erro que muitos agricultores orgânicos e naturais cometem mundo afora. No caso das hortaliças, os compostos produzidos a partir de seus resíduos de produção costumam não trazer resultados satisfatórios na nossa região, já que a maioria delas são originárias de países de clima frio e, portanto, diferente das condições existentes nos trópicos. O composto produzido a partir de plantas locais terá um valor muito superior àqueles eventualmente obtido a partir de plantas estrangeiras. Muitos agricultores produzem composto a partir de resíduos industriais, como cervejaria, fábrica de alimentos processados e até resíduo orgânico oriundo do lixo urbano. Também é comum usarem cama de frango e resíduos da suinocultura convencionais, etc. Quimicamente falando, trata-se de resíduos orgânicos, mas isso não quer dizer que sejam limpos ou isentos de substâncias tóxicas. Resíduos de medicamentos, agrotóxicos e metais pesados são alguns dos muitos contaminantes que esses materiais podem apresentar e, portanto, o seu uso na agricultura natural requer uma atenção especial. Tão importante quanto usar composto é saber a origem dos materiais a partir dos quais ele será obtido. Sem saber exatamente essa origem, muitos agricultores bem-intencionados acabam contaminando seus solos e poderão levar muitos anos para que o solo se purifique novamente. Muitos pensam que o nitrogênio proveniente dos compostos orgânicos nunca causa desequilíbrio ao sistema.
Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Se o composto for demasiadamente rico em nitrogênio, como aquele produzido com resíduos das criações animais, mesmo do sistema natural, podem se verificar diversos problemas causados pelo excesso daquele nutriente. As plantas tenderão a crescer depressa demais, e isso fatalmente trará consequências desagradáveis, como a proliferação de pulgões, que podem ser a porta de entrada de doenças. O agricultor que não ficar atento a esses detalhes cairá facilmente na armadilha de passar os anos seguintes tentando encontrar remédios naturais para os problemas de suas lavouras, ao invés de se concentrarem na origem dos problemas. E aí, se tornam presas fáceis das empresas milagrosas que tentam vender suas facilidades biotecnológicas. Como vimos, produzir um composto orgânico saudável é simples, fácil e essencial para termos sucesso com nossas lavouras da agricultura natural.